Olá, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje vamos falar brevemente sobre a pergunta: será que vale a pena fazer previdência privada? E em especial nesse vídeo, a Arca Grão, que é muito famosa, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem, eu sei que tem muitos vídeos completos explicando como funciona a previdência privada, como que são as taxas de administração e etc. Eu não vou muito para essa área, só vou explicar porque para mim, no meu caso, vale a pena e talvez pode ser o seu caso também, né? Mas bem resumidamente, previdência privada é um fundo em que você investe e ela é chamada de previdência privada, diferente de outros fundos, porque ela tem alguns benefícios tributários, é mais ou menos por isso, mas não é muito diferente de um outro fundo qualquer, multimercado ou um fundo de renda fixa. Então, basicamente, você transfere seu dinheiro para a corretora e compra uma cota de uma previdência privada que você acha interessante. Nós vamos falar de maneira genérica, mas também vou dar alguns toques sobre a questão da Arca Grão. Por que eu decidi fazer? Lembrando, obviamente, que meu canal é muito pequeno, não sou patrocinado, nada, só vou decidir porque que para mim foi interessante. Bom, vamos lá. Eu prefiro particularmente escolher os meus investimentos diretamente. Então eu escolho quais ações eu quero comprar, quais fundos imobiliários, se eu quero ter capital no exterior, se eu quero ter renda fixa em geral. Então eu tenho a minha carteira de investimento. Então, majoritariamente, a maior parte dos meus aportes, que vem do meu trabalho, do meu salário, vão todos para essa carteira que eu já tenho. Ações, fundos imobiliários, entre outras coisas, né? Mas por que eu decidi, então, já que eu já invisto por conta, ter uma previdência privada? Pelo único motivo de eu poder abater do meu imposto de renda. Eu sou servidor público, então eu tenho meu salário, eu pago imposto de renda e todo ano meu salário vai subindo um pouquinho. Promoção, etc., reajuste e outras coisas. Só que acontece que a tabela do imposto de renda quase nunca é atualizada. Então, cada ano eu vou pagando mais e mais imposto de renda. E isso começa a incomodar, começa a ficar um valor que vai descontando muito. Então, se você escolhe um plano de previdência privada chamado PGBL, você consegue abater parte do seu imposto de renda. Como assim? Vamos supor, eu vou pegar um número arredondo só para ficar mais fácil, tá? Isso não significa que seja meu salário, nem que eu ganhe mais, nem que ganhe menos. Mas vamos supor que você ganha por ano 100 mil reais, certo? Então o seu imposto de renda vai se incidir sobre 100 mil reais. Mas vamos dizer que até 12% da sua renda bruta, no caso de 100 mil, 12 mil, você pode abater da base de cálculo do imposto de renda. Então vamos supor que se você ganha 100 mil e por ano você coloca 12 mil reais de previdência, é que como se para o governo você ganhasse 88 mil. Então o seu imposto de renda vai incidir sobre um valor menor, você acaba economizando em imposto de renda. Então por esse motivo, para mim foi interessante. Surgem algumas dúvidas, será que mesmo não é melhor você pagar o imposto de renda, aí você investe por conta, o seu investimento vai ser tão melhor do que este investimento em previdência privada que acaba nem compensando ter previdência privada? Pode ser que seja verdade, talvez por conta, talvez eu consiga um rendimento melhor que compense inclusive o imposto. Mas isso é uma possibilidade, ao passo que abater do imposto é uma realidade, é uma coisa que eu tenho certeza de quanto eu estou abatendo. Então no meu caso, como eu tenho outros investimentos, como 12% da minha renda bruta, não é tudo que eu invisto, na verdade eu invisto mais do que isso. Então eu prefiro fazer essa previdência privada limitada a 12% da minha renda bruta para que eu pague menos imposto de renda. Então essa foi a minha escolha. E por que eu escolhi a Arca Grão? Bem, eu sei que não é diretamente o Primo Rico e o Bruno Perini que vão administrar diretamente, eles são mais os captadores de recursos, né, porque são famosos, etc. Mas a estratégia me parece interessante, porque é muito parecido com o que eu faço pessoalmente, que é investir no exterior, um pouquinho de criptomoedas, renda fixa, ações, fundos imobiliários. Então é uma tese parecida comigo. E segunda coisa que eu gostei é que não tem muita taxa, tem a taxa de administração que é 0,59, achei interessante. Embora eu sei que eles vão pegar o recurso e investir em outros fundos que também vão ter taxa, eles prometem que o dinheiro que eles recebem de comissão por estar, entre aspas, vendendo esses fundos, eles vão reverter para diminuir o número da taxa. Então, no geral, eu acredito que vai ter uma taxa menor do mercado, eu gosto da tese, e por essa questão tributária, para mim, é interessante. Agora, assim, se eu recebesse meu dinheiro como pessoa jurídica, não pagasse imposto, talvez eu não fizesse uma previdência privada. Preferia seguir a minha tese de continuar investindo por conta, escolhendo minhas próprias ações. E uma outra coisa também é que eu vejo a previdência privada como um backup. Como assim? Eu acredito na minha tese, que eu estou fazendo correto, que eu estudei e estou fazendo corretamente. Mas e se eu estiver errado? E se meu investimento for péssimo e daqui 20 anos eu descubro isso? Bem, então eu considero que colocando parte do meu capital em um fundo de previdência que vai render mais ou menos, no pior dos casos, né, eu acredito que eu vou ter uma certa proteção. Então é uma maneira de eu diversificar os meus riscos também. E uma outra coisa que previdência privada talvez seja interessante
é se você é uma pessoa que não gosta de estudar. Ó, eu não vou estudar ações, não quero saber de estudar mercado, não quero saber de nada disso. Eu quero ir trabalhar, pegar meu dinheirinho e pôr em algum lugar. Então talvez a previdência privada seja interessante pelo fato de você passar para outro essa gestão do seu patrimônio. Bem, esse vídeo ficou um pouco falatório, mas acredito que pode ajudar muitas pessoas que, assim como eu, têm dúvida. Mas agora eu vou mostrar na prática, com o meu programa do imposto de renda do ano passado, eu vou fazer uma simulação de um salário e como isso abate do imposto de renda. Aí vai ver que em alguns casos realmente pode ser muito interessante. Então vamos lá. Aqui no programa do imposto de renda, vamos colocar uma renda, que eu disse, de 100 mil reais. Então, se eu tivesse uma renda dessa, é claro que aqui eu teria que colocar a contribuição à previdência e tal, mas vamos ignorar essa parte aí, só para ficar mais simples o cálculo. Então, se eu colocasse um valor de 100 mil reais de salário anual, eu teria que pagar 16 mil reais de imposto de renda, isso por deduções legais, né? Mas vamos supor que eu vou lá na previdência privada, então vem aqui ó, em pagamentos efetuados, PGBL, e eu coloco 12% da minha renda, ou seja, eu coloquei 12 mil reais de previdência privada. Se nós notarmos aqui o imposto a pagar, ele vai cair de 16 mil para 13 mil. Então quer dizer que eu investi 12 mil, que vai ser tributado só daqui 10 anos em 10%, e deixei de pagar 3 mil reais de imposto de renda. Mas é claro que essa simulação não leva em conta o INSS, mas vamos colocar que eu tenha pago o INSS, só para a gente ter uma ideia. Então vamos pegar um rendimento, pessoa jurídica, vamos supor que eu tenha pago de contribuição previdenciária, que seria mais ou menos 12% ao ano também, que 12% ao mês e tal. Então vamos botar que eu paguei de previdência privada 12%, ou 12 mil reais. Então já caiu o imposto de renda. E com esse salário eu também teria pago imposto de renda, na verdade. Todo mês teria pago. Então vamos colocar que eu paguei no ano aí 5 mil reais, que seria uma realidade mais fatídica, né? Então já caiu o imposto de renda. Então eu teria que pagar ainda 4 mil reais, além de todo o imposto de renda que eu paguei, mas porque eu estou colocando o valor da previdência privada. Se eu tirar a previdência privada aqui e zerar, note que o imposto de renda que eu vou pagar de 4.800 vai subir para 8 mil. Então, levando em conta outros descontos legais, na verdade eu economizaria até mais. Economizaria 4 mil reais com imposto, porque eu estou investindo. E se eu colocar aqui 24 mil reais de PGBL, a gente vai ver que não vai mudar muito, porque o limite é 12%. Eu até mando um aviso aqui, posso colocar quanto for, 30 mil. O aviso explica que não é possível, o limite legal é de 12.054. A partir disso não vale nem um pouco a pena, porque já não conta mais. Então qual que é a minha dica, né? É você pegar 12% do seu salário, que é o limite, e usar como parcela dedutível. Aí no caso eu pagaria R$ 4.800 de imposto de renda, ao invés de pagar 8 mil reais. Isso você pode fazer com qualquer valor que a pessoa pague imposto de renda. Vamos, por exemplo, alterar para 50 mil. Previdência privada a previdência social foi 6 mil, o imposto de renda foi 3 mil reais, retido na fonte, por exemplo. Então, nesse caso, eu já teria imposto a restituir, com base nos pagamentos que eu fiz. Se eu ainda colocar a previdência privada aqui, o limite de 12%, que seriam 6 mil reais, podemos ver que a minha parcela de restituir ia subir para R$ 1.800. Ó, zero, eu restituiria R$ 1.000. Se eu coloquei 6 mil reais em previdência privada, eu iria restituir R$ 900 a mais. Então, como que é? Eu colocaria dinheiro para trabalhar para mim ao longo dos anos e ainda o governo me restituiria mais porque eles entendem que previdência privada posso abater na minha base de cálculo, como eu disse. Então, essas simulações ajudam a gente a ver se vale a pena ou não. Então, nesse caso, para mim, eu entendo que seja interessante por isso, pelo fato de eu conseguir abater do imposto de renda, né? E é claro que o plano de previdência privada também paga imposto de renda. Só que o plano que eu escolhi, que é regressivo, se eu deixar pelo menos 10 anos, eu vou pagar numa alíquota de 10%, sendo que o imposto de renda agora é em média 27,5%. Então, em grandes casos, pode ser que compense por isso. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha ajudado você. Deu para ter ideia de qual que é a minha tese. Deixa aí nos comentários se você investe em previdência privada, se você não concorda, e assim podemos aprimorar. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.